Eu me chamo Eduardo e por meio desse vídeo vamos explicar o Eloquent, que é um ORM do PHP que a gente usou no nosso PI. Basicamente, o Eloquent a gente pode começar definindo a migração, que aqui a gente vai fazer a importação de três assets, que é o Migration, que vai fazer a base para a migração, o Blueprint, que vai construir a tabela, e tem o Screen, que vai fornecer os métodos para manipular a tabela. Daqui a gente vai estar estendendo de uma classe chamada Migrations, onde vai ter a função Up e Down. Up basicamente é a função onde vai fazer com que as coisas vá para o banco de dados, por isso que aqui onde a gente está vendo, tem um Up onde a gente vai estar colocando o ID, a gente vai colocar o Number, a gente vai colocar o Aeronave ID, coisas relacionadas a isso. E depois do modelo Up aqui que a gente vai estar colocando, vai ter o Down, e no Down basicamente a gente só está colocando a parte de excluir voos, é a única função que ele está fazendo no momento. Passando aqui, a gente vai ver que a foreign key, que é uma parte muito interessante para o banco de dados, ela é distribuída dessa seguinte maneira. Primeiramente, a gente define o table e bota for ij UID. Isso daí vai estar mostrando para o PHP, ao ORM, ao Laravel, que essa vai ser uma foreign key, uma chave secundária, vinda de outro banco. Primeiro, vamos falar sobre como modificar estruturas de tabela existentes, né, usando o Migraton. Primeiro, a gente tem que criar propriamente dito, né, o Migraton, certo? A gente vai usar alguns comandos do PHP, né, para criar ele, né? Essas funções vão gerar um arquivo de Migraton, onde a gente pode definir as alterações da tabela, certo? Mas como a gente vai editar essa tabela? Bom, dentro da tabela do Migraton, a gente tem alguns códigos e alguns parâmetros que a gente pode passar. Mas a gente vai passar, como tá aí no esquema, né, na nossa apresentação, vai criar esse esquema, né, 2 pontos, tabela, e já passa os parâmetros dessa tabela, né, que aí ele vai criar a tabela. Depois utilizando o seeder, mas o que é ele, né? Ele é usado popularmente, né, nas tabelas de banco de dados, que era com teste inicial ou dados iniciais. Para criar ele, a gente passa um comando, né, inicial para ele ser gerado como um arquivo, né? E dentro desse arquivo que vai ser gerado, né, numa public function, a gente dá um run e passa todos os parâmetros nele, como idade, sexo, password, né, e-mail e tudo mais. Opa, boa tarde, meu nome é Felipe. Como que a gente vai criar um objeto dentro do banco de dados, né? Vou mostrar um exemplo aqui do plano, no caso. Ele vai funcionar da seguinte maneira. No primeiro caso, a gente vai ter a validação dos dados. O código ele vai receber o novo plano através da requisição plano request. O Laravel ele já vai automaticamente validar os dados de acordo com as regras definidas na classe do plano request, que vai garantir a integridade antes dos arquivos serem salvos no banco. A verificação da duplicidade, que agora ele vai fazer a verificação antes de criar um plano. Ele vai verificar, no código ele vai verificar no campo meses. Se tiver um plano duplicado, ele já não cria mais. Agora da criação da entidade, como que a gente pode fazer? Se houver em duplicidade, um novo objeto plano é criado. Então, esse objeto vai representar a entidade plano, que vai corresponder ao registro na tabela de planos, no banco de dados. Os dados validados da requisição são utilizados para preencher os atributos do novo plano. Nome, preço, descrição, etc. O que tiver. Agora a gente vai para a persistência do banco de dados, né? No método save do Eloquent ORM é chamado objeto plano, aqui. O Eloquent ele vai traduzir o objeto plano e seus atributos em uma instrução SQL, que é insert, que é executada no banco de dados. O novo plano é salvo e a tabela de planos vai para o banco de dados. Do retorno da resposta agora. Após o plano ser salvo, ele vai fazer uma retorna em JSON, contendo os dados do plano criado. A resposta vai incluir um código de status, WTTP, que é o 201, que é o criado. Bem que na essência seria assim. Vai ter a criação da entidade, vai ter a instanciação, que ele vai criar o novo objeto plano a partir para representar a entidade. Vai ter o preenchimento, que vai atribuir os valores dos atributos da entidade com base no banco de dados da requisição. E vai ter a persistência, que vai ser usar o Eloquent ORM para gerar a execução de instrução SQL, que seria o insert, salvando a entidade no banco de dados. É assim que funciona mesmo essa criação. Da mesma maneira, vale para a criação e preencher os dados. Bom, basicamente estarei mostrando para vocês nesse código, a parte de atualização do plano informado, certo? Essa parte ela é feita apenas por administradores. Basicamente nesse código eu vou estar recebendo uma requisição HTTP com os dados do plano informado, certo? Onde eu vou estar encontrando o plano correspondente utilizando o ID fornecido.
Depois eu vou preencher os campos com os novos dados fornecidos na requisição. Vou salvar essas alterações no banco de dados e vou estar retornando uma resposta JSON desse plano atualizado. Em seguida, eu vou estar mostrando a parte do relacionamento de entidade neste código, certo? Onde eu estou vendo aqui a parte de associar um voo a uma aeronave, uma companhia aérea a um voo. Eu vou estar recebendo os dados da requisição, onde primeiro eu pego todos os dados da requisição HTTP. Em seguida, eu vou estar obtendo a companhia aérea e autenticando ela a partir do contexto de autenticação aéreas. Presumidamente, eu vou estar tendo uma relação de autenticação que representa a companhia aérea atualmente logada. Em seguida, eu vou estar verificando se existe um voo já existente. Como é que eu vou verificar isso? O número do voo. Se o número do voo já estiver existindo, eu vou estar retornando uma resposta de erro indicando que o voo já está cadastrado. Em seguida, eu vou verificar se essa aeronave é existente e se ela de fato está existindo no meu banco. Como? Eu vou estar buscando essa aeronave, fazendo a requisição dela. Se ela não existir, vai retornar uma resposta de erro indicando que a aeronave não foi encontrada. Depois eu vou estar associando o relacionamento. Vou estar criando uma nova instância de voo associada aos relacionamentos. Voo companhia aérea, associate companhia. Depois voo aeronave, associate aeronave. Onde eu vou estar associando primeiro o voo à companhia e depois o voo à aeronave. Em seguida eu vou preencher e calcular os valores adicionais, preenchendo os campos do voo com os dados da requisição e calculando a duração do voo, com a função calculate duração. Depois eu vou salvar os dados no banco de dados e vou estar retornando a resposta JSON com os dados do voo recém-criado e status HTTP 201 aqui a gente tem duas queries e eu vou estar explicando aqui um pouquinho sobre essas duas. Bom, na primeira query aqui, na primeira linha a gente vai ter a public function index. Essa linha ela vai declarar um método público chamado index dentro de uma classe. E na segunda linha aqui a gente vai ter que dividir ela para explicar certinho cada uma delas. Começando por forma de pagamento all, essa parte ela vai utilizar o Eloquent do Laravel para interagir com o banco de dados. Ela começa chamando o método all ali no modelo forma pagamento. O método all ele recupera todas as linhas da tabela forma pagamento. Já que em forma pagamentos resource collection, essa linha ela meio que encapsula os resultados da chamada forma pagamento all em uma collection mesmo, uma coleção. Bom, basicamente essa consulta ela recupera todos os registros da tabela forma pagamentos sem aplicar nenhum filtro ou alguma condição dela. Bom, aqui no segundo exemplo, na terceira linha, a gente tem esse camarada aqui que recupera o usuário da companhia aérea atualmente autenticado. Logo embaixo a gente tem um return e a gente vai ter aqui esse camarada que vai ser responsável por filtrar os registros de voo para incluir apenas aqueles associados à companhia aérea do usuário que foi autenticado. O nosso get aqui ele vai ser responsável por buscar os registros de voo filtrado. Em Voo Resource Collection a gente vai ter, como eu já falei anteriormente, o encapsulamento dos resultados filtrados em apenas uma coleção de recursos. Falando um pouco sobre como fazer as consultas pelo Eloquent do Laravel, ele utiliza o modelo do próprio Laravel, model, que os modelos próprios da aplicação estendem desse modelo, que tem funções estáticas, quando você coloca a função where, que é a função estática do modelo, que vai fazer a consulta do banco de dados. Então ele vai filtrar, indicando o nome da coluna e qual é o valor que ele vai fazer a comparação. E para você fazer mais de um, essa função where, ela retorna uma própria consulta, objeto de query do Laravel para você encadear essas consultas. Então se você tem mais de um filtro para fazer, você tem que fazer vários wheres encadeados. Faz o primeiro where, depois o segundo where. E com isso, você tem a objeto query, que no final você pode dar um get para poder buscar efetivamente os dados. Então quando você tem um objeto do tipo query antes de fazer a busca, você pode inclusive fazer buscas condicionais ou adicionar filtros condicionais de acordo com a lógica de negócio. Se você tem ou não algum campo para comparar, você pode adicionar um outro query e fazer o encadeamento de forma condicionada. E só ao final você precisa fazer o get para buscar efetivamente no banco de dados toda aquela query que foi construída via código, né? E quando você está fazendo pesquisa em campos com data e hora, você bota where time, where date, para ele especificar a comparação com o campo determinado. E se você está fazendo uma comparação que não seja de igualdade, a função também aceita como parâmetro o tipo de comparação, o objeto comparador maior que, menor que, maior ou igual, etc. Se você não informar, ele vai considerar que tem que ser igual, por padrão. E para fazer consultas mais complexas, o ideal é utilizar um façade do próprio Laravel, tem um chamado DB, que ele vai buscar no banco de dados, aí você tem que informar com a tabela e construir a busca meio que manualmente. No caso, se você quer fazer uma agregação, você tem que usar, por exemplo, o db .raw, que ele vai chamar a função estática do façade db, e passa, por exemplo, o count, e depois tem que fazer o group by para poder fazer o agrupamento, além do select, aquilo que você está contando, para poder utilizar a função agregada. Ou seja, ele não tem, por padrão, uma função específica para a função agregada. Você tem que chamar a função raw ou cru para passar pedaço de uma query de forma crua. Então ele vai inserir esse pedaço da query no trecho geral da query para poder fazer a consulta. Então, para fazer buscas mais rebuscadas, buscas mais complexas, você acaba tendo que recorrer
a escrever o SQL manualmente utilizando o método raw.